morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, está à direita de Deus olhando por nós. Que Ele seja a tua paz nesta noite, a graça dEle esteja sobre você, que todos nós estejamos unidos em um mesmo Espírito para exaltar a esse bondoso Salvador. Se coloque em pé, vamos iniciar fazendo uma oração a esse grande Deus, o nosso Rei Jesus Cristo. Senhor, nós bendizemos ao Teu nome nesta noite. Olha para nós, ó Deus, que nos reunimos aqui na Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão. Olha também, ó Deus, para aqueles que têm nos acompanhado através das mídias sociais. Senhor, o nosso propósito nesta noite é dar ao Teu nome toda a glória. Olha para nós, ó Deus, ainda que o Senhor olhe e veja pessoas que estão manchadas pelo pecado, mas quando Tu olhas através do Teu Filho Jesus, Tu olhas e nos vê como pessoas alvas, mais brancas do que a neve. Por isso, ó Deus, recebe esse culto que nós prestaremos a Ti nesse instante. Recebe, ó Deus, o culto daqueles irmãos também que por algum motivo não puderam estar conosco nesta noite e estão prestando um culto a Ti também em suas casas, ó Deus. Que o Teu poder alcance a nós e aos que também estão assistindo através das mídias sociais. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos a Ti, ó Deus, e Te agradecemos. Amém. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Peço que os amados irmãos abram no capítulo de número 2. Eu farei a leitura dos versículos 8 a 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas, capítulo de número 2. Versículos 8 a 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, subitamente, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nós vamos cantar, queridos irmãos, com muita alegria no coração, com o coração cheio de graça e com o objetivo de adorar a esse bondoso Salvador, o hino de número 234 do nosso inário. Hino 234.
Convidar nosso irmão presbítero Gerson para que nos conduza a Deus em uma oração de adoração ao nosso Senhor. Oremos, queridos. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos na Tua casa, te louvando, te glorificando, porque só Tu, Pai, é digno de toda a honra, toda a glória. Rendemos-nos, ó Pai, na beleza da Tua santidade, todo louvor, toda a honra que aqui vai ser prestado hoje, Pai. Aceita, ó Pai querido, esse culto que nós te prestaremos. O que nós te pedimos e agradecemos, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Sentai-vos, queridos, por gentileza ainda no Evangelho de Lucas. Peço que abram no capítulo de número 3. Eu farei a leitura dos versículos 15 a 17, para esse momento de confissão. Lucas, capítulo de número 3, versículos 15 a 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Lucas 3, de 15 a 17. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Queridos, é possível que durante esta semana nós tenhamos feito algo que desagradou ao Senhor. É possível que no decorrer da semana alguma palavra tenha saído de nossos lábios que depois nós nos entristecemos. É possível que nós tenhamos tido pensamentos de ódio para com o nosso próximo. Verdade é que ainda que nós estamos em Cristo, vez ou outra, nós cometemos algo de errado que muitas vezes entristece ao nosso próximo, entristece a nós, mas principalmente entristece ao Senhor. Mas nós temos um Salvador que morreu em nosso lugar no intuito de nos dar a vida e de perdoar todos os nossos pecados. É por isso que nesse momento nós vamos agora agradecer a Ele, porque sabemos que em Cristo Jesus todos os nossos pecados eles estão perdoados. Nós vamos ter agora uma oração silenciosa e logo em seguida eu vou pedir para que a nossa irmã Hilda nos conduza a Deus em uma oração de confissão. Oremos. Amém. Queridos, mais uma vez em pé, nós faremos a leitura, desta vez de forma alternada, ainda no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Nós faremos a leitura do capítulo 1, versículos 26 até o versículo 38.
Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Farei a leitura dos versículos pares e os amados irmãos lerão os versículos ímpares. Vamos lá? No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Vamos ler todos juntos o versículo 38? Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Nós temos agora, queridos, o privilégio de cantarmos o hino de número 230, com muita gratidão no coração. Nós temos o privilégio de olharmos para o Senhor e termos a certeza que em Cristo Jesus nós conseguimos vencer todas as nossas dificuldades. Ainda que vez ou outra nós passemos por momentos difíceis na vida, o Senhor Jesus nos chama a cantarmos como vitoriosos, porque Ele morreu por nós e Ele nos convida a mais este momento de adoração. Nosso grupo de louvor cantará o hino de número 230 e todos nós estamos convidados a cantar juntamente com Ele. Enquanto o hino toca, você pode trazer o dízimo e a oferta, você que separou. Ó, vinde, fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor, nasceu vosso Messias prometido. Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Pois veio conosco a
Certamente nós temos muitos motivos para ter o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor. Sendo assim, eu quero dar a oportunidade para que alguém voluntariamente levante a sua mão para que o microfone chegue até você e você faça uma oração e nos conduza a Deus em uma oração de gratidão. Então, caso você queira, irmã Joélia vai nos conduzir a Deus em uma oração de gratidão nesse momento. Oremos. Bondoso Deus, Pai que está nos céus, te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada família aqui presente. Seja, Senhor, com cada família, aqueles que estão podendo estar também, ó Deus, estão assistindo pela televisão, e que, ó Deus, o Senhor esteja com eles também. Abençoa a vida do pastor e toda a sua família, e guarda e nos proteja. Perdoa nossos pecados. É tudo que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ouvir uma canção agora, queridos, preparando o nosso coração para a exposição do texto. Logo em seguida eu vou apresentar o nosso pregador da noite. E certamente todos nós, e vocês que estão aí em casa também, todos nós seremos alimentados, fortalecidos, revigorados e teremos a nossa esperança alicerçada em nosso Salvador, Jesus o Cristo. Sentado ou em pé? Em pé. Queridos, vou pedir para que permaneçam mais alguns instantes em pé. Quero convidar o querido irmão e amigo, reverendo Ismael Rachid Júnior. Reverendo Ismael é pastor da Igreja Evangélica Cristã Armênia, uma igreja irmã nossa, e é a primeira vez que ele vem aqui no Limão, não é isso? Certamente nós seremos todos muito abençoados pelo Senhor, porque sabemos que o Senhor Deus usa homens fracos como nós, não é, reverendo? Sim. Para expor a glória dele e falar ao nosso coração e nos fortalecer. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Amém. Senhor, a vida do teu filho está em tuas mãos nessa noite. Amém. Que teu Espírito, como certamente tem feito, o tome pelas mãos agora. E que o Espírito de Cristo também caminhe em nosso meio para que nós possamos ser alimentados por ti. Sim, Pai. Que Cristo Jesus também vá ao encontro daqueles que estão nos assistindo através das mídias, ó Deus, e que
o Senhor nos fortaleça nesta noite. Eu te peço também, ó Deus, não apenas pelo ministério dele, mas pela sua esposa, pelos seus filhos. Amém. Te pedimos, ó Deus, pelo início de ministério que ele está à frente, juntamente com o reverendo Roy, a igreja, juntamente com o reverendo Roy da Igreja Evangélica Cristã Armênia. Sim. Que o Senhor abençoe aquela igreja nossa, igreja muito especial, ó Deus. Que nesta noite nós sejamos fortalecidos, encorajados, esperançados e guiados através da Tua graça. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Pode se assentar. Prazer em conhecê-los, vendo aqui uns rostinhos, aquilo que a máscara permite ver, né? Os rostinhos conhecidos. Alegria de estar aqui com vocês nesta noite. Trago um abraço fraterno também do reverendo Roy e dos presbíteros da Igreja Armênia. E eu gostaria de meditar com vocês nesta noite no texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos refletir sobre o testemunho de Jesus Cristo. João 1. João capítulo 1, versículos 1 a 14, diz o texto. Todos aí estão comigo? Vamos lá. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, esse como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Há uma frase que eu li num contexto, que eu vou explicar qual, que é a seguinte: você é útil quando tem algo a oferecer. Você é útil quando tem algo a oferecer. O contexto em que essa frase foi dita era de uma pessoa que, na cabeça dela, alguém só podia ser útil se tivesse, digamos, dinheiro para oferecer, poder para oferecer a alguém. Então, você se tornaria alguém útil. Se não tivesse nada para oferecer, você poderia ser considerado um inútil. E eu não concordo exatamente com essa interpretação que a pessoa fez dessa frase. Eu, na verdade, concordo com a frase, mas num outro contexto. Repito a frase: você é útil quando tem algo a oferecer. Eu acho que nós podemos ser úteis quando nós temos algo valioso, grandioso para oferecer, ou quando nós podemos oferecer um simples olhar atencioso, uma palavra amiga,
quando nós paramos para ouvir alguém de uma forma respeitosa, nós estamos oferecendo algo quando assim procedemos. Quando nós manifestamos solidariedade para quem sofre, então nós podemos ser úteis em qualquer circunstância. Nós sempre temos algo a oferecer. Ocorre que às vezes somos tão insensíveis e não oferecemos nada às pessoas e achamos que não temos nada para oferecer. Nesse contexto nós nos desumanizamos. Certa feita eu fui ensinado por um mendigo. Eu estava saindo de um supermercado, pegando as compras, estava a pé, e eu vi na saída, no portão do supermercado, dos pedestres, que havia um mendigo na porta, e com uma mulher, com crianças, provavelmente a sua família. E quando eu passei, eu já imaginei o que ele fosse, a maneira como ele me abordaria. E eu passei, ele disse assim: Senhor, o senhor tem um dinheiro para me dar para que eu compre algo para comer? Eu já antecipando todas essas coisas, eu já tinha separado um dinheiro no bolso aqui, arranquei uma moeda de R$1, dei para ele, mas nem olhei no rosto, nem olhei para a família dele, nem olhei, e fui andando. Daqui um pouco eu ouço: Senhor, Senhor. Eu falei: mas o que esse mendigo quer comigo? Senhor, me chamando. Aí eu virei, ele disse: Senhor, deixou cair isto. Era uma nota de R$20. Ou seja, aquele homem, naquela condição de carência, de necessidade, ele viu o meu dinheiro caindo do bolso, provavelmente quando eu tirei a moeda de R$1, ele pegou a nota, foi atrás de mim, me chamou, esperou eu virar, olhou para o meu rosto e disse: essa nota é sua. E na hora eu disse para ele: olha, você merece esse dinheiro pela sua honestidade. E deixei para ele o dinheiro, ele me agradeceu muito. Mas na realidade, naquele momento, eu é que tinha motivos para agradecer aquele homem, porque ele me tratou de uma forma humana e eu não a ele. Então, nós sempre podemos oferecer algo a alguém. E como cristãos, mais do que ninguém, nós temos algo muito valioso para oferecer, que é o testemunho de Jesus. Nós vamos falar sobre esse testemunho mais à frente, mas nós temos essa possibilidade de darmos testemunho de Jesus Cristo em qualquer contexto que nós estivermos. É exatamente isso que o apóstolo João, que escreveu este evangelho, o apóstolo João, que fazia parte do círculo íntimo de Jesus Cristo, João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, pescador, tornou-se discípulo de Cristo, e ele fazia parte desse círculo íntimo de Jesus. Jesus chamava, em certos contextos, João, Tiago e Pedro para participarem de alguns contextos com ele. Por exemplo, no Monte da Transfiguração, quando Jesus transfigurou o seu rosto, as suas vestes resplandeciam. Quem estava com ele ali? João, Tiago e Pedro. No jardim do Getsêmani, quando Jesus chamou discípulos para orar com ele, quem eram os discípulos que estavam ali? João, Tiago e Pedro. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quem estava ali com ele? Os discípulos, João, Tiago e Pedro. Fazia parte desse círculo íntimo de Jesus Cristo. E João, quando escreve o seu evangelho, ele tem um propósito claro. Eu gostaria que nós percebêssemos isso nessa noite. O propósito de João era de dar testemunho de Jesus Cristo. Então, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia, se possível, seu aplicativo, que estiver acompanhando, aqui no capítulo 1, mas abrisse agora rapidamente em João capítulo 20. João capítulo 20,
versos 30 e 31. Veja o que João diz. O propósito de João ao escrever o seu evangelho era o de dar testemunho de Jesus. João 20, 30 e 31. Veja o que diz o texto. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos, está me acompanhando aí? João 20, 30 e 31. Fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenhais vida em seu nome. Para que João escreveu o Evangelho? Qual o propósito de João ao escrever o Evangelho? Dar testemunho de Cristo. De que maneira ele deu testemunho de Cristo? Registrando alguns sinais que Jesus fez. A palavra sinais aqui é a mesma coisa, na verdade, não é a mesma coisa, eu vou explicar, mas a ideia é de milagres. João, o apóstolo, registrou alguns milagres que Cristo fez, especificamente 7 milagres que Cristo fez. E esses milagres ele chama de sinais. Por quê? Porque esses milagres apontavam para algo maior. O milagre não tinha um significado em si mesmo. Era algo que apontava para algo maior. E que algo maior era esse que os milagres que João registrou apontavam? Que Jesus era o Cristo, aquele que havia sido prometido pelos profetas. O Christos, o ungido de Deus, o Messias, e mais, ele era o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. Então ele escreveu, ele registrou esses sinais para que as pessoas crescem que Jesus era o Messias aguardado, prometido, o Filho de Deus, e crendo nele, tivessem vida. João escreveu para dar testemunho de Jesus. E dentro desse espírito, dentro desse propósito, nós temos que enxergar o Evangelho de João, começando pelo seu primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo, nós vemos João dando testemunho de Cristo. E nesse primeiro capítulo, quando eu preparei esta mensagem, eu dividi em 2 partes, uma estrutura muito simples. João dando testemunho de Cristo e a reação das pessoas a esse testemunho. Essa é a estrutura, basicamente, aqui de João 1 a 14. Vamos ver o testemunho que João dá de Jesus Cristo. João dá testemunho de Jesus Cristo com base na obra da criação. Veja aí, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo aqui é uma referência a Jesus Cristo. A palavra grega logos significa palavra, verbo. João estava dizendo que a palavra, que o verbo, que o logos, que Jesus Cristo estava no princípio. Essa expressão no princípio conecta este verso a Gênesis 1:2, a primeira passagem das Escrituras. Gênesis 1:2 diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito pairava sobre as águas. Ou seja, Gênesis 1, versos 1 e 2, diz que na obra da criação estavam presentes Deus o Pai e Deus o Espírito. E quando João faz essa conexão aqui no início do seu evangelho, está dizendo, havia uma outra pessoa ali criando todas as coisas. E essa outra pessoa era Jesus Cristo. É isso mesmo que ele diz aqui. No princípio era o Verbo. Ele estava com Deus. Ele era Deus. E estava no princípio com Deus. Olha o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Qual o testemunho que João dá de Jesus nestes 3 versículos? Que Jesus é Criador, que Jesus estava juntamente com Deus Pai e Deus Espírito, criando todas as coisas, que Ele é Deus, Ele também tem natureza divina, e Ele foi executor desta obra da criação. Ele
executava, ele era a palavra que executava toda aquela obra. Veja, é o testemunho que João dá de Jesus Cristo. João continua dando testemunho de Jesus Cristo, agora com base na vida que ele concede. Veja versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João diz que Jesus é a luz que ilumina a existência humana. Ou seja, estar sem Cristo na vida significa estar em trevas. João faz esse contraste entre luz e trevas. Luz representa a vida de Jesus Cristo, trevas o mal. E diz que quando Jesus ilumina a nossa vida, quando Jesus, que é a luz, ilumina a nossa vida, nós vencemos o mal. Nós temos poder em Cristo para vencer o mal, para vencer as trevas. É isso que ele diz no verso 5: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas, elas tentam destruir a luz, mas a luz de Cristo, ela ilumina na nossa vida para nos tornar vitoriosos nele. João dá testemunho de Cristo, deu testemunho de Cristo em relação à criação, deu testemunho de Cristo em relação à vida que ele nos concede, e ele continua dando testemunho de Cristo agora por intermédio de João Batista. Veja aí, verso 6: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse aqui é o Batista. Quem escreveu o evangelho foi o apóstolo João, o discípulo de Cristo. Esse agora que João o apóstolo está falando é João o Batista. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a luz que é Cristo, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ele não era Cristo, não era o Cristo, não era o Messias. Ele veio para dar testemunho do Messias, da luz que é Cristo, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Essa passagem é muito interessante, porque havia uma expectativa de que quando o Messias viesse, entre os judeus havia essa expectativa, quando o Messias aguardado chegasse, antes dele viria o precursor, aquele que o anunciaria, que prepararia o seu caminho. O profeta Isaías diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E esse caminho foi preparado por quem? Por João Batista. É muito interessante, porque João Batista, ele não foi somente alguém que falou de Jesus. João Batista, ele foi o precursor de Cristo, ele foi o cumprimento da promessa também. Ele foi o sinal que apontava para a chegada do Messias. Então João diz: olha, o precursor veio, o precursor anunciou, o Messias é aquele de quem o precursor falou, né? Então João está dando testemunho de Cristo, através da criação, através da vida que ele concede, através da vinda do precursor João Batista, que foi também cumprimento da profecia. E por fim, em relação a esse testemunho de Jesus, nós vamos pular para o verso 14, que João dá testemunho de Jesus em relação à sua encarnação. Veja lá o verso 14, nós vamos dividir em algumas partes. Todas essas partes falando da encarnação, do testemunho de João relativo à encarnação de Cristo. Diz: o verbo se fez carne. O que significa isso, o verbo se fez carne? João está dizendo, o Messias encarnou, ele é homem. João, o apóstolo, já tinha dito anteriormente que ele era Deus. Lá no comecinho, verso 2, estava com Deus, era Deus. Agora ele fala, ele encarnou, ele é homem também.
é a natureza complexa do nosso Salvador. 100% homem, 100% Deus. Nós sabemos que isso era necessário, como o homem pecou, era necessário que o homem pagasse o preço do pecado. E Jesus pagou, mas o pagamento, o valor desse pagamento teria que ser infinito. Por isso lá na cruz do Calvário não era somente o homem que estava morrendo, mas era Deus que estava lá na cruz também, de tal forma que o seu sacrifício teve valor infinito, capaz de salvar a todos nós, né? Jesus era homem, Jesus era Deus, mas o foco aqui de João é a humanidade de Jesus Cristo, né? O Verbo se fez carne. João dá testemunho, né? Assim como os evangelhos, não só o dele, mas os outros 3 evangelhos, dizem que Jesus foi homem como nós, porque ele teve fome, ele teve sede, ele teve dor, ele se cansou, ele dormiu, ele chorou, ele expressou indignação contra a injustiça, ele se compadeceu dos necessitados, ele foi como nós, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas necessidades, ele vivenciou todas essas realidades, ele sabe daquilo que nós precisamos, e ele é Deus para nos socorrer. Que bênção, que estímulo nós temos para a oração, saber que o nosso Deus nos conhece, sabe das nossas necessidades, e se compadece, e tem poder para curar, tem poder para ir ao nosso encontro. Por vezes ele não cura, é verdade, porque ele sabe o que é melhor para nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Essa palavra, esse verbo habitar, ele é muito forte na Bíblia, né? A tradução das escrituras hebraicas para o grego, que é a chamada Septuaginta, esse verbo é o mesmo que aparece aqui, né? O verbo skeno. Skeno significa ele habitou, né? O verbo habitar significa habitar em tendas, residir, morar em tenda, significa tabernacular. Essa ideia lembra vocês de algo? Aqueles que conhecem o Antigo Testamento sabem que Deus tabernaculou com o seu povo lá no deserto, o povo de Israel lá no deserto. O tabernáculo no deserto era o local da adoração. Só que esse era um local de adoração móvel. Enquanto o povo seguia na sua travessia no deserto, não é? Quando o povo parava, o tabernáculo era montado no meio do arraial, as tribos ficavam ao redor. Quando o povo continuava a sua caminhada, eles desmontavam o tabernáculo, uma parte das tribos ia na frente, o tabernáculo no centro e o restante atrás, né? Então, Deus, por meio do local da adoração, acompanhava o seu povo, e agora Jesus está dizendo que Ele é o tabernáculo, que Ele veio para nos acompanhar, Ele habitou entre nós, Ele é aquele que nos acompanha. Mas aí você pode me dizer, mas Jesus, Ele é aquele que nos acompanha. Tudo bem, Ismael, mas isso aconteceu há muito tempo. Ele habitou entre nós, não é? Há quase mais de 2000 anos, quando Ele, não, um pouco menos, né? 33, exatamente, mais de 2000 anos. E Ele habitou, mas Ele já morreu, já foi embora, né? Ele não está mais conosco, Ele não nos acompanha. Não, a Bíblia nos ensina que de fato Jesus veio a este mundo, cumpriu o seu ministério, Ele morreu na cruz, ressuscitou e voltou para o Pai, mas Ele não nos deixou órfãos, Ele não nos deixou sozinhos, Ele não nos deixou sem alguém que nos guiasse, que nos orientasse e que nos protegesse. Ele deixou o seu Espírito. Deus continua habitando entre nós, agora por meio do Espírito, o Espírito de Cristo, né? O texto continua aqui dizendo,
se fez carne e habitou em nós, cheio de graça e de verdade. Ele, quando esteve entre nós, manifestou essas características, graça e verdade que Ele concedeu a nós também, são bênçãos que Ele nos concede, a graça que nos salva, a graça de Jesus que nos liberta do mal, a graça que nos santifica, a graça que não permite que o pecado tenha domínio sobre nós, a graça que nos socorre no momento da dificuldade, a verdade de Jesus que nos guia a tudo que é verdadeiro. De que maneira? Iluminando a nossa mente pelo seu Espírito, para nós compreendermos a verdade de Deus. Aqueles que compreendem a Bíblia são aqueles que têm o Espírito. Ele nos guia através da sua verdade. Ele age na nossa vida de tal forma, nós somos alertados pelo meio do Espírito que habita em nós, o Espírito de Cristo. Somos alertados quando nós estamos trilhando em caminhos de mentira, em caminhos falsos, em caminhos onde nós acabamos vestindo uma máscara que não é a nossa realidade. O Espírito nos mostra isso. É o Espírito de Cristo, é o Espírito da verdade, é a bênção da verdade, porque Jesus é cheio de graça e de verdade. Ele habitou entre nós, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Unigênito do Pai significa que Jesus foi o único gerado pelo Pai, o único gerado por Deus. Nós temos que entender nesse ponto a diferença entre gerar e criar. O exemplo é o seguinte: nós geramos filhos, filhas. Nós criamos cadeira. Perceberam a diferença? Geramos crianças. O que significa que nós geramos crianças? A criança, quando ela nasce, ela tem a mesma essência dos pais. Nós criamos cadeira. Cadeira não tem a mesma essência, a mesma essência que nós temos. Nós somos humanos. A cadeira não. Então, perceberam a diferença entre gerar e criar? Portanto, quando João diz que vimos a glória de Jesus como do unigênito do Pai, ele está dizendo, olha, a glória de Jesus é a glória daquele que foi eternamente gerado pelo Pai e, portanto, possui a mesma essência dele. Qual é a essência do Pai? Divina. Jesus também é Deus. Percebe? A glória do unigênito do Pai, que ele foi gerado pelo Pai e tem a mesma essência do Pai. Por isso ele é Deus. Nós não somos Deus. Nós, deuses, nós somos criados, somos criaturas de Deus. Portanto, nós temos uma essência diferente da essência de Deus. Não temos a essência divina, Jesus sim. Por isso João viu a glória do próprio Filho de Deus. Quando Jesus estava sendo batizado, o Espírito descendo como pomba sobre Jesus Cristo, era a glória de Jesus, do Filho de Deus, unigênito do Pai, se manifestando, o Pai dizendo, esse é o Filho amado, a voz do céu que dizia, quando Jesus era batizado, este é meu Filho amado em quem eu tenho meu prazer. A glória de Jesus quando Ele fazia os seus milagres, a glória de Jesus quando Ele foi ressuscitado, a glória de Jesus quando Ele ascendeu aos céus, de tudo isso João foi testemunha ocular. João, nesses versículos, dá um testemunho profundo da pessoa de Jesus Cristo. Só para a gente não esquecer, nessas passagens que nós meditamos até aqui, João fala acerca de Jesus. Olha o testemunho que João fala acerca de Jesus, que Ele é o Criador, Ele é Deus, Ele é a vida, é a luz que dissipa o mal, dissipa as trevas. Ele foi anunciado pelo precursor, João Batista. Portanto, ele é o Messias aguardado. Ele é homem,
Ele habita conosco, por meio do seu Espírito, Ele nos concede a sua graça e a verdade, Ele é glorioso, o Filho de Deus, unigênito, eternamente gerado por Deus, da mesma essência do Pai. Olha que testemunho de Jesus Cristo, tremendo. E eu fico pensando, né, olhando a reação, aqui o texto diz, em relação a esse testemunho, as pessoas reagiram a esse testemunho. Veja o versículo 10. Vamos ver a reação das pessoas. Duas reações: aqueles que receberam esse testemunho e aqueles que não receberam esse testemunho. Veja os que receberam, verso 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. O Verbo é Jesus Cristo, lembram-se? O mundo foi feito por intermédio dele. Ele estava lá com o Pai, com o Espírito criando todas as coisas. Mas o mundo não conheceu, não se relacionou com ele como deveria se relacionar, não recebeu o seu testemunho. Ele, diz o texto, veio para o que era seu, o mundo que ele havia criado. E os seus irmãos judeus, não o receberam. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fico realmente assombrado do ponto de vista humano quando nós refletimos sobre a pessoa de Jesus Cristo, esse testemunho maravilhoso de Jesus Cristo, como que as pessoas não recebem Jesus Cristo. Vocês não ficam assombrados? Vocês não ficam... Mas que incrível! Jesus é tão extraordinário e as pessoas não recebem. Eu confesso a vocês que eu fico assombrado, no ponto de vista humano, eu fico assombrado das pessoas não receberem Jesus Cristo, porque Ele é tão maravilhoso. E principalmente nos momentos de dificuldade, né? Eu queria agora, inclusive, dar um testemunho pessoal. Alguns aqui já sabem, mas aqueles que não sabem, eu perdi meus pais há 2 meses. Perdi em função da do vírus, Covid-19. Foi um espaço de 6 dias. Para mim foi muito traumático, porque nos últimos anos eu estava muito próximo dos meus pais. Espero que você também, que tem possibilidade de estar com os seus pais, você se aproxime deles, você cuide deles como eles cuidaram de você. E eu tive essa chance. Eu passei os últimos anos, boa parte do meu tempo, viajando São Paulo, Jacareí, porque eles moravam em Jacareí, e minha esposa visitava a mãe dela, que tem Parkinson, e eu visitava meus pais, minha mãe com Alzheimer e o meu pai com problema de coração, né? E o problema dele se intensificando, né? Mas para mim foi abençoador todo esse período, ter a oportunidade de cuidar deles. E para mim o que foi assim mais impressionante foi o dia que eu precisei dar banho. O meu pai eu dei banho algumas vezes, porque eu fiquei internado com ele, em função de cirurgias que ele fez no coração. Eu já dava banho no meu pai e tudo bem, né? É homem, a gente se vira bem. Agora, quando a minha mãe, eu cheguei na casa dela, ela estava toda borrada e a cuidadora não estava lá, eu falei, não vou deixar minha mãe borrada. Falei, mãe, comecei a tirar a roupa dela. Falei, mãe, vamos tomar banho. Você tira a roupa dela. Então. Olha, eu não sei como é que eu dei o primeiro banho. Eu sei que depois ela até gostou, queria que eu desse o banho e não a cuidadora. Ela gostou. Acho que eu fiz bem feito, né? E eu tive esse privilégio, né? Quando os meus pais se foram, e até hoje é difícil lidar com essa situação, é um vazio. E às vezes eu tenho dificuldade para ver fotos ainda. O pessoal lá de casa gosta muito de fotos e ficam lá, agora chega no Natal, a árvore de Natal é uma árvore de Natal com fotos. Eu passo assim de largo na árvore de Natal, eu não quero, porque eu vejo lá meu pai e minha mãe, eu tenho dificuldade ainda de ver a imagem deles, né? É muito recente, estou lidando ainda com essas questões, né? Mas eu só contei isso para vocês para dizer que nesse momento de dificuldade, o que me sustentou foi a palavra de Jesus Cristo. Eu sempre usei a Bíblia para falar, encorajar as pessoas, para exortá-las, para mostrar para elas e para mim mesmo a importância de vivermos na presença de Deus, de sermos obedientes ao que Ele propõe aqui,
de buscarmos uma vida cada vez mais consagrada a Ele. Eu sempre dividi isso com as pessoas. Mas quando eu tive a perda profunda na minha vida, eu pensei, como vai ser agora? Pois eu recebi a notícia, eu fui ao hospital, eu fui na funerária, eu fui no cemitério, no caso da minha mãe, fui visitar o meu pai no hospital, falei para ele, orei com ele, falei com ele, orei com ele, ele perguntou, e a sua mãe? Eu falei, tá bem, tinha morrido. Eu não podia falar para ele que tinha morrido, porque ele tem problema no coração. Eu falei, tá bem pai, tá com o senhor assim, vai se recuperar, né? E uma dor profunda, e fui e preguei no ofício fúnebre, da segurança, da libertação do medo e da culpa, da esperança, da direção do Espírito Santo, da consolação e do socorro, da paz, que somente os filhos de Deus experimentam. Tem um lamento. Agora, se isso te incomoda, fique com Deus. Deus, se o Senhor existe, fale, eu quero te conhecer, se revela a mim. Eu tenho certeza que você experimentará a mão de Deus na sua vida de uma maneira como nunca experimentou. Eu gostaria de concluir dizendo que nós somos chamados para ser pessoas úteis. Nós somos chamados para ser bênçãos. Nós somos chamados para ser testemunhas vivas de Cristo. Às vezes, ser testemunho, ou ser testemunha, dar testemunho, ou ser testemunha de Cristo, nós teremos a possibilidade apenas de dar um olhar para essa pessoa, um olhar atencioso, uma palavra encorajadora, um abraço fraterno, uma manifestação de solidariedade em relação ao sofrimento dela. Em alguns momentos é só isso que nós podemos fazer. Mas em outros momentos, Deus nos dá a oportunidade de falarmos a essas pessoas acerca da esperança, nesta graça, obedientes à palavra, buscarmos santidade de vida, conforme a palavra nos ensina, porque nós somos filhos de Deus, vamos andar em gratidão. Nós acabamos de orar, agradecendo a Deus. Nós temos motivos, independentemente da circunstância. O meu testemunho eu acabei de dar para vocês. É o paradoxo cristão, né? É o sofrimento desta vida e a alegria da comunhão. Tristeza por perder pessoas que eu amo, mas alegria de experimentar o consolo de Deus como nunca antes experimentado. Que bênção é ser filho de Deus. Que bênção é fazer parte da família de Deus. Você não pode ficar de fora. E para finalizar, nós estamos próximos do Natal, estamos já comemorando e lembrando acerca do nascimento de Jesus Cristo. Estamos meditando sobre esse tempo da encarnação do Filho de Deus. Lembrem-se disso, saiam daqui com essa verdade no seu coração. O Filho de Deus, Ele é o Messias e como tal, Ele tem uma natureza totalmente distinta. Ele é verdadeiramente homem, Ele é verdadeiramente Deus. Como homem, Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele viveu essas realidades. Como Deus, Ele tem poder para nos socorrer, Ele tem poder para vir ao nosso encontro, Ele tem poder para nos sustentar, Ele tem poder para nos conduzir e fazer cumprir a sua vontade em nossa vida para a glória do nome dEle. Louvado seja o Senhor. Jesus nasceu, Jesus encarnou, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que estímulo nós temos para uma vida de oração, para uma vida de crescimento na verdade, essa verdade que testemunha de Jesus Cristo. Porque não se esqueçam, a
chave para entendermos as Escrituras, ela foi dada pelos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos interpretaram o Antigo Testamento dizendo que ele se aplicava na pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que nós lemos no Antigo Testamento são sombras, são figuras, são tipos, cuja realidade se expressa na pessoa do Filho. Vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Os apóstolos deram a chave para nós interpretarmos as Escrituras. A interpretação das Escrituras é a pessoa de nosso Senhor, a chave para a interpretação das Escrituras. É o ponto central, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a importância de darmos testemunho da sua pessoa. Que Deus abençoe esta igreja e nos ajude a sermos testemunhas. Aproveitarmos as oportunidades para sermos testemunhas daquele que, quando nós o recebemos, ele nos torna filhos de Deus. Que bênção é ser filho de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ouvir mais uma canção agora, mas eu quero fazer uma pergunta para o Eric. Você já conhecia o reverendo Ismael? Não conhecia? Vocês combinaram alguma coisa? Não conhecia aquele rapaz? Então veja, nós vamos ouvir agora uma canção, a qual um dos estrofes diz assim: o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. Nilva, o Verbo se fez carne por você. Odete, o Verbo se fez carne por você. Cleide, o Verbo se fez carne por você. Essa música fala: o Verbo em carne por mim se fez. Acho que mesmo que conhecesse, talvez não combinaria, porque a autoria é desse menino também. Ah, é? Então, com certeza não conheceria também. Certamente. Cláudio, o Verbo se fez carne por você, viu, querido? Adriana, o Verbo se fez carne por você. Cida, o Verbo se fez carne por você. Vamos ouvir essa canção agora. O Verbo se fez carne por vocês, que estão nos acompanhando também através das mídias sociais. Sem glória começou a história de vida, paz e poder. Um dia a promessa se fez real. Cordeiro de Deus, príncipe da paz, menino que tinha árdua missão, liberta cativos, levar o pão. Desceu lá dos céus nosso Salvador, e cheio de graça me deu perdão. Cristo, Mestre, Deus e protetor, mudou minha triste história com seu amor.
Queridos, nós vamos agora ouvir a nossa oração final. O reverendo Ismael, vou convidá-lo para que ele faça essa oração final e impetre a bênção. Após o Amém Tríplice, nós vamos ouvir um pós-lúdio muito alegre, preparado pelos nossos queridos, e eu vou incentivar a você, enquanto você ouve o pós-lúdio, você que queira, você que se sinta à vontade, está desafiado a sair do teu lado. Não vou pedir para abraçar, porque não pode ainda, não é, reverendo? Mas que você dê um toquinho na mão do teu irmão e deseja a ele do fundo do teu coração, do teu irmão e da tua irmã, e dê um Feliz Natal. Deseje que a graça de Deus esteja sobre ele, esteja sobre ela, e após esse momento nós voltaremos, vocês se assentarão novamente nos seus lugares, porque eu tenho alguns recados para fazer. Bora? Podemos? Vamos recapitular então, o reverendo vai orar, vai impetrar a bênção, vamos cantar o Amém Tríplice, e durante o pós-lúdio, você que quiser, está desafiado a se levantar e a cumprimentar o teu irmão e a tua irmã com um Feliz Natal. Logo em seguida, vocês se assentarão novamente. Oremos. Deus, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque Ele nasceu. Obrigado porque por Tua obra do Espírito, por Tua iniciativa, obra sobrenatural, o Senhor nos deu Jesus Cristo e nos tornou Seus filhos. Que bênção, bênçãos celestiais que nós desfrutamos já nesta existência terrena. Louvamos o Teu nome, ó Senhor. Queremos Te pedir, ó Pai, que estejas conosco durante esta semana. Nos ajudes a viver as realidades da adoção que o Senhor fez em relação a nós. De fazermos parte integrante da Sua família. Ajuda-nos a viver em gratidão, meditando nas bênçãos da filiação. Ajuda-nos a ler a Tua palavra, ajuda-nos a obedecê-la, ajuda-nos a depender de Ti, tendo uma vida de oração. Senhor, age na nossa vida, começar de mim, quebra corações, ó Deus. Abençoa esta igreja, abençoa o seu pastor, a sua liderança, abençoa as famílias que aqui congregam. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre vós permaneçam até a gloriosa volta do nosso amado Mestre. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.